Estou muito feliz e contente. Depois de 5 anos de trabalho, nós conseguimos, finalmente, com auxílio de muitas pessoas, fazer e editar a Cartilha da Matéria Orgânica Camponesa. Fizemos o lançamento em espanhol ontem e nos pediram que fizesse hoje. E é um prazer, porque ela está em português e à disposição de quem queira traduzi-la para o espanhol. Nós hoje temos a predominância entre nós, de jovens, da denominada geração Z. Bem-vindo todos. Nós vamos abordar para vocês algo importante. Lá fora se começa a falar em agricultura regenerativa, mas isso não é novo. Nós trabalhamos com agricultura generativa. Por quê? Porque o fóton, que é emitido pelo Sol e chega à Terra, e no solo, nas mãos camponesas, se transforma em alimento. Ele não se regenera, ele se gera. E ao se gerar, é importante que a gente tenha a noção de que hoje eles anunciam que muito solo está destruído nesse planeta, que muita biodiversidade está perdida e uma série de coisas que parece que foi o acaso que criou, quando na verdade foi o modelo de agricultura industrial que começou a se intensificar a partir de 1842 e chegou ao nosso país. Por isso que nós não vamos regenerar. Quando nós chegamos aqui, já existia agricultura. Quando nós chegamos aqui, já existia solo de altíssima fertilidade com os nativos. Isso foi escondido. A matéria orgânica foi escondido. E tudo isso porque nós não sabemos a diferença entre o que nos ensinou Maturana e Varela sobre a autopoese e o metabolismo. Então nós temos que começar bem. Um jovem estudante resolveu tomar aquela imagem anterior e transformar, por auxílio da inteligência artificial, nesta imagem. Uma é bem simples, a outra é bem interessante. As duas dizem a mesma coisa. E o grande interesse nosso na nossa cartilha é que o agricultor, o camponês, sempre busque a sua autonomia e não seguir coisas que têm interesses outros, militares, políticos, ideológicos em um sentido de ideologia como política de dominação, ou interesses em subsídios. Por isso essa cartilha demorou 5 anos para ser escrita, porque não é fácil falar de matéria orgânica no solo. E a Europa só começou a retornar a isso quando em 2015 se torna de novo o solo a ter vida, a ter saúde. E nós já estávamos abordando isso há pelo menos 40 anos. Bem-vindos, então. Os alemães estudam bastante e eles separam os sistemas autopoéticos de
Varela dos sistemas alopoéticos. Então, quando Varela e Maturana nos trazem, nós precisamos traduzir para que vocês entendam. O sistema autopoético, com seu metabolismo, é um sistema orgânico, autorreferenciado, que pode chegar até mesmo em um nível psíquico. A espiritualidade na agricultura hoje é tema discutido não só em igrejas, discutido com populações, com políticas públicas, com governo e com infraestrutura. Então, esse sistema autopoético é profundo dentro do sistema social, na sua interação, organização e sociedade. E aqui nós enriquecemos, porque a alopoese se refere a um sistema que não pode se reproduzir por si mesmo e cujos produtos não são ele mesmo. Por isso que inventaram um nome muito interessante chamado bioinsumos. Mas por que eles não falaram em bioinsumos há 40 anos atrás? O supermagro daquele camponês no Rio Grande do Sul que queria produzir maçãs sem veneno, sem adubos. Por que uma grande corporação internacional, somente em 2016, lança o seu Serenade? Antes, éramos todos subversivos, exóticos, loucos. Hoje, eles estão no caminho. Só que há uma diferença muito grande entre o supermagro e um produto de uma corporação. Porque o biofertilizante camponês, ele é uma comunidade de micróbios que saem da própria comunidade. Eles não têm problema nem risco. A corporação, para ter altíssimo rendimento, ela necessita fazer um clone, patentear, criar mecanismos. Por isso a Shell hoje trabalha com matéria orgânica. Só que a matéria orgânica da Shell é alopoética, não autopoética. Eu falo sobre a Avantium, uma spin-off criada há mais ou menos 30 anos. Então nós temos que entender o que é generativo do fóton que chega à Terra e que as mãos camponesas transformam, daquilo que é alopoético, que as corporações mudam a mosca, mas o substrato continua o mesmo. A mesma dominação, o mesmo subsídio internacional, o mesmo patrocínio da corrida armamentista e da guerra. Então nós temos que trazer Humberto Maturana, trazer Francisco Varela, para que vocês entendam isso. Senão não fica claro. Nós temos a maior diversidade ou biodiversidade de palmeiras no planeta. Óbvio que nossos vizinhos, Venezuela, nossos vizinhos de Colômbia e de Peru e Bolívia, têm porque não existem fronteiras na natureza, existem biomas. Nós temos 285 espécies de palmeiras. E quando os portugueses aqui chegaram, isso aqui era chamada de pindorama. Pindó é uma palmeira. Quando nós temos pindorama, significa o espetáculo de todas as palmeiras. Por isso a nossa agricultura é generativa. Porque ela é agricultura, é saúde, é liberdade e também é clima. Então nós temos que entender o acento que damos a isso em função do Manual de Biomassa. Um livro coordenado por um cientista indiano, que tem participação de diversos brasileiros, mas esse livro
Se você lê ele do início ao fim, você não encontra nele nada de coisas interessantes para a autonomia do camponês. Você encontra uma doutrinação para se seguir o que a corporação alopoética deseja. Ele custa $1.200, saiu ano passado. Mas se nós pegarmos livros de 1950, são muito mais ricos, diversos e importantes para o saber da microbiologia camponesa, do clima, da fenologia, que ele não traz uma linha sobre. Então é isso que para nós vale a pena repetir sempre: camponeses transformam o sol e geram agricultura, saúde, liberdade, autonomia. Isso é a harmonia climática. Mas nós temos que ir lá atrás para entender isso e fazer com que um camponês se orgulhe da sua profissão, da sua função. Eu, quando cito a palavra camponês e remarco ela, é que nesse país é proibido se dizer camponês. Porque aqui se busca cada vez mais concentrar a terra na mão de poucos que não têm conhecimento de terra e que sabem muito bem manipular financiamentos e bancos para construir mais concentração e mais poder no seu interesse privado. Então, essa figura nos mostra o universo. E ali, há 4,5 bilhões de anos, nós vemos a formação da Terra, a condensação da água e dos frios. E vamos ver uma coisa fantástica. O RNA vai chegar nesse planeta há 3,9 bilhões de anos. E a primeira molécula de ADN, ou DNA, somente há 3,6 bilhões de anos. E depois, então, nós vamos ver a vida se diversificar autopoeticamente através do metabolismo, do clima, da vida. Não é alopoético. Por isso, para nós, aquele sol que emite seu fóton e que chega à Terra, ele não regenera, porque o Sol, cada vez que emite um fóton, ele fica mais velho e tende se aproxima de uma gigante vermelha. E depois será uma anã branca, até o seu fim. Viram como é fácil trazer o raciocínio e a reflexão para evitar uma dominação? Mas o importante é que, para entender essa evolução nessa linha exponencial azul, a gente tem que ver, e esses solos? Se o tema é matéria orgânica, o solo é fundamental. E quem é o principal formador de solos que existe nesse planeta? Não é um ser. É uma conjugação de dois seres. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre porque cada um desses seres são altissimamente resistentes às condições mais impróprias. E quando eles estão conjugados, eles estão em simbiose, eles estão atuando junto, ele se torna algo indescritível em resistência. Eles são chamados de líquens, e é uma união de uma alga que faz a fotossíntese, aproveita a fotossíntese da luz do sol, e outro é um fungo. E este fungo, ele não usa a luz, ele usa a matéria orgânica já elaborada
que está à disposição dele. Por isso que os líquens existem no Polo Ártico, na Antártica, no deserto do Atacama, que é o lugar mais seco desse planeta, no Saara, na altíssima montanha do Kilimanjaro, em toda a parte. E esses líquens nós temos em nossas árvores, onde não existe poluição nem contaminação. Então, a agricultura generativa é isso, é fundamental para nós. Então, nós já viemos desde o ARN, do ADN, e viemos na nossa visão. Então, é o sol que gera a Pindorama e os camponeses. Os camponeses criam as famosas chinampas, existem do México. Mas nós temos aqui a terra preta de índio, que é uma chinampa em plena Amazônia, que é o solo mais fértil do mundo. E que ninguém fala nada sobre isso, até muito recentemente. E quando fala é no campo da antropologia. Então nós temos que entender que este solo antropomórfico, criado pelo camponês, é base do biopoder camponês. Mas para chegar a isso, é necessário ir um pouco mais longe. Eu hoje sou um ancião. Mas lá atrás, em 1969, 70, um professor de microbiologia, durante o trabalho, me disse: os russos estão fazendo uma coisa muito estranha. E eu perguntei a ele assim: o senhor pode me dizer o que é? Ele disse: sim, os russos estão fazendo um experimento estranho onde tudo vai ser controlado. Só vai entrar a luz do sol. Eu disse: como controlado? Sim, vai se controlar a umidade, vai se controlar toda a matéria orgânica formada, transformada, e eles vão ficar sem comer coisas estranhas de fora desta nave espacial que vai estar numa cidadezinha na Sibéria. Era uma época de Sputniks, de foguetes, de viagens, quase que viagens à Lua. Eu disse: caramba. E ele disse: é interessante, não é algo para amanhã, nem para os próximos 40, 50 anos. É algo para o futuro. E eu disse: na Sibéria, sim, fica ao lado de uma represa hidrelétrica gigantesca, e esse projeto dele chama-se Biosfera. E eu lembrei, disse, os russos são muito famosos porque lá se trabalha muito com noosfera, a esfera da consciência cósmica, que é o principal, é o espírito do planeta e o espírito no sistema solar vivo. A cidade tinha um nome raríssimo, Krasnopiarsk. Eu até busquei ela para ter uma foto, mas não consegui. Nos anos 70, os americanos, que estão sempre fazendo coisas estranhas, coisas raras e avançando sempre, copiaram a biosfera russa e fizeram a biosfera lá em Oracle, no Arizona. Era um lugar sempre no estilo americano, bem moderno, maior, uma equipe bem grande, e eles tinham o controle de tudo ali. Vocês estão vendo a foto do Biosfera 1. Quase todos eles eram estudantes californianos.
E isso foi um projeto que depois teve o 2 e depois os 3. Mas vocês vão entender algo muito interessante nesse lançamento dessa cartilha. Porque um desses presentes que está aí, bem jovem, nós vamos vê-lo depois. Porque no Biosfera 2 houve um problema. E ele, fazendo parte da equipe, esse é o 2, ele tentou assediar, a palavra é mais forte, uma das membros da equipe, que foi eliminada. Isso deu um escândalo, deu um processo, isso está em tudo que é documento. Essa pessoa se chama Steve Bannon e é um assessor importantíssimo no primeiro governo do presidente dos Estados Unidos e agora, que se repete nesse momento tão crítico para a humanidade em função da guerra. Aqui está Steve Bannon, junto com uma pessoa que vocês conhecem, sentado do outro lado da cadeira, tratando assuntos. É um grande líder de uma ideologia norte-americana. As coisas que ele faz, nós vamos encontrar na ficção científica. E eu resolvi combinar com o rosto de Anthony Hopkins na interpretação de um filme muito famoso, já tem mais de 10 anos, chamado O Silêncio dos Inocentes, onde ele interpreta um papel de um canibal. É uma palavra forte. Mas se nós estamos falando de matéria orgânica é tudo. Observem que vocês vão ver que isso aqui é uma fotografia que existe. É perto de uma cooperativa camponesa chamada Tozepan, no estado de Puebla, no país chamado México. Esse lugar é de uma beleza gigantesca. É algo fantástico. É uma caverna onde o sol entra só no começo e tem essa iluminação fantástica. E tem essas raízes que vêm lá de cima alimentar-se. Que magnífico é isso! Vocês sabem também que para os maias, para os nativos mexicanos, com suas civilizações, as cavernas, o inframundo, são lugares sagrados de alta reflexão. Eles dizem Xilbalba. Mas aconteceu um fenômeno raríssimo, e eu continuo no tema do lançamento da matéria orgânica. E continuo no tema da biosfera, porque recentemente, em 2004, foram encontrados dentro de uma caverna, sem terem permissão, 6 agentes militares britânicos que estavam lá vivendo fora do sol e não estavam há pouco tempo e não tinham nenhum equipamento. E as autoridades imediatamente o prenderam, porque eles não tinham autorização. Aliás, tinham visto de turista e eram militares. Vocês sabem que militar não pode andar de um país para outro fazendo coisa, porque é espião ou uma pessoa terrorista. Eu estava em Tozepan dando aula nessa época. E eu, quando soube isso, eu disse, isso vai dar problema. Mas o interessante é que isso é biosfera sem sol, gente. Faz 3 dias eu vi uma agressão de um presidente orientado por Steve Bannon numa audiência no Congresso, e o presidente tinha comparado um presidente anterior dos Estados Unidos, afrodescendente, o primeiro afrodescendente a chegar à presidência, com macacos. E esse homem foi
um afrodescendente, foi fazer o seu protesto democrático. E ali está escrito: o povo negro não é macaco. É interessante entender isso, porque o mundo está tão raro que nós vemos algumas posturas dizer que a Terra é plana, e nós vivemos isso. Nós vemos algumas posturas propor morte, ódio e destruição, quando, na verdade, isso é estupidez. E são pessoas fanáticas, utilizando algoritmos e redes sociais para construir guerras, destruição em massa, para criar dominação, medo, temor e ódio. Então, isto é uma loucura. E quando se fala em loucura, não deve haver ódio. Quando se fala em loucura, o necessário é buscar quem estuda a loucura. Este senhor é famosíssimo. Talvez seja os livros mais difíceis de se ler. Eu tentei, para não conseguir completar. Esse senhor se chama Erasmo de Roterdã, viveu no século XV a XVI, e ele tinha uma expressão fantástica: a felicidade total é a vida, com uma pitadinha de loucura. O problema é quanto. E nós temos visto que as corporações estão dia a dia usando muito mais a loucura do que a felicidade. E o objetivo delas é ganhar dinheiro. Eu falei em estupidez, mas qual é o contrário, o antônimo de estupidez? É sagacidade, é carinho, é civilidade, é brandura, é cortesia, é educação, é fineza, meiguice. Nós brasileiros usamos uma expressão que os portugueses nos criticam, porque nós geralmente dizemos obrigado. Quando os portugueses dizem muito obrigado ou muitíssimo obrigado. Porque isso é uma expressão de raríssima beleza. Eu me sinto muito obrigado pela sua gentileza. Entenderam o que é loucura, o que é estupidez e o que é civilidade, educação? A matéria orgânica precisa ser tratada assim. E nós não sabemos que todas as fazendas que existiram aqui, lá no início da independência e autonomia, elas tinham grandes esterqueiras para produzir matéria orgânica. Eu tive, no colégio agrícola, dentro de uma, que cabia mais de 500 metros cúbicos, uma coisa tão grande. E por que nós perdemos tudo isso? E agora, por que trazem isso? Então, nós precisamos entender. Eu sou obrigado a ir ao passado, para que vocês entendam a estupidez. Um dos maiores cientistas do mundo na área agrícola é um norte-americano, afrodescendente. Ele é o primeiro agrônomo afrodescendente dos Estados Unidos, George Washington Carver. E ele, quando se formou, nasceu no Alabama. Ele foi estudar, estudou, voltou e criou um Instituto de Química e Alimentos na agricultura. E ele dava aula no seu instituto e era conhecidíssimo. Esse homem é um grande herói nos Estados Unidos porque ele criou as rações militares para o exército americano, para a Primeira Guerra Mundial. E as rações tinham um segredo grande, era uma quantidade gigantesca de proteína, de gordura
através de uma plantinha que ele era o homem mais famoso. Por que essa plantinha? Porque era uma plantinha que melhorava o solo, aumentando a matéria orgânica, criando maior diversidade microbiana. Aí vocês veem o aluno dele, vê o laboratório dele. Ele trabalhava numa cidade chamada Tuskegee, lá no Alabama. Ele foi procurado pelo senhor que está abaixo, chamado Henry Ford, bem no centro. No meio deles tem uma florzinha que talvez vocês não conheçam. E Henry Ford disse: eu estou fazendo automóveis em série e preciso de um motor que não dependa do petróleo, porque o petróleo está sendo manejado de uma forma que todo mundo fica dependente de um grupo poderosíssimo que está destruindo nosso país. Eu quero trabalhar com amendoim. E George Washington disse: epa, o amendoim é muito nobre para se fazer isso. Ele é usado na medicina como veículo para remédios raríssimos. Eu tenho uma coisa que para ti queimar no motor rende mais, é mais barato e você vai poder plantar em qualquer lugar do planeta. E ele disse: o que é isso? Ele disse: não tem aqui nos Estados Unidos. Isso só tem numa parte chamada Manchúria. Ele disse: Manchúria? Sim, fica lá na China. É uma área de briga entre japoneses e chineses. Hoje nós sabemos que a Manchúria é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E a plantinha se chama soja. E o motor que Henry Ford falava chamava-se motor diesel. E o senhor que está à esquerda chama-se Rudolf Diesel. Criou esse motor e alguém convenceu ele que deveria ir patentear na Inglaterra, que era o grande país naquele momento, e ele desapareceu sendo passageiro de um transatlântico entre a Bélgica e a Inglaterra. Saiu da Bélgica, mas não chegou na Inglaterra. Do lado esquerdo tem a foto melhor. Vocês veem um senhor com as mãos na cintura, uma gravata escura, uma camisa branca. Ele é um prepotente que vai criar a Segunda Guerra Mundial. Chama-se Adolf Hitler. Ele vai, através dos seus organizadores militares, perceber o que está sendo feito por Henry Ford para conseguir, e vai começar a plantar em toda a Europa, na área de ingerência alemã, do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro, de Nazi Bohne. Bohne, em alemão, quer dizer feijão, o feijão nazista. Esse é um livro de rara beleza, recomendo ler e ler bem. E por que nós não sabemos isso? Porque nós somos doutrinados da mesma forma como se fala em terra plana, da mesma forma como se fala as estupidezes que nós escutamos, da propaganda para destruir autonomia e conhecimento. Vejam que estamos indo na nossa matéria orgânica de forma bem didática. Essa senhora é Margaret Thatcher. Foi primeira-ministra, creio que mais de 15 anos. Primeira-ministra do Reino Unido, da Grã-Bretanha. E ela está atenta, prestando atenção no que fala um deputado. Ele não nasceu na Inglaterra. Ele tem o nome de Robert Maxwell. Ele é membro do Parlamento Britânico. Obviamente, ligado ao governo de Margaret Thatcher. Este homem é tão famoso, porque ele criou, ele não sendo britânico, é raro, ele tem uma identidade anterior. Quando os nazistas, na Segunda Guerra Mundial, invadiram o seu país, Tchecoslováquia, e começaram a prender todos os semitas, e ele é semita, o nome dele é John Ludovic
Benjamin Roh. Ele se alistou no exército britânico e foi lutar. É um herói. Por isso ele vai ser membro do parlamento britânico. Vocês já sabem. Ele criou a Pergamon Press, maior editora de livros científicos da década de 40, 50, 60. Até hoje. Os livros de medicina todos eram Pergamon Press. Ou Macmillan. Ele criou as duas editoras. E esse homem tinha um poder gigantesco. Morreu de forma muito trágica, não se discute isso, não se sabe quem matou, porque ele é famoso. Continua famoso hoje. Essa moça que está do lado direito, Ghislaine Maxwell, é a filha dele. Ao lado dela está Epstein, dos escândalos, e seu parceiro de escândalos. Então, nós temos que observar as coisas e entender. Não é loucura, é uma estupidez natural. Como diz o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, morto por Hitler, enforcado 10 dias antes de terminar a Segunda Guerra Mundial na Europa. É como diz Vito Mancuso, filósofo. E por que não sabemos isso? Pela doutrinação que não permite se conhecer bondade, gentileza, ciência e se ter autonomia. E aí as duas imagens falam por si só. 6 de janeiro, 17. 8 de janeiro, 22. O problema mais sério é quando uma pessoa não tem a sua bússola sintonizada com o sol. E se tivesse, não acreditaria nas terras planas da vida. Então nós temos que entender as coisas. E às vezes nós não entendemos e não queremos ver, e não queremos sentir, porque querem que a gente apenas consuma o ódio para ter medo. Isso é o que sobrou de Gaza. Eu me lembro, em Potsdam, na estação do S-Bahn, a estátua de Giordano Bruno, aquele que descobriu as auroras boreais e austrais. E ele foi morto, foi condenado a ser queimado de cabeça para baixo, como está o monumento de Potsdam. Quem fez isso foi um papa. Mas, se queremos entender matéria orgânica com galanteria e beleza dentro de uma agricultura saudável, Laudato Si foi escrito por Francisco, também papa. E aí vocês veem que dentro da loucura e da lucidez há um equilíbrio. Esse equilíbrio é autopoético, não alopoético. E é para nós fundamental entender isso. Porque agora existe umas Nações Unidas especiais que é ideologicamente fascista. E você fica assustado quando vê essas coisas. Eu já sou um ancião, não me assusto com nada. E quando você vê a nova Gaza imobiliária em cima de um genocídio, e depois vê começar uma guerra, onde se diz as coisas mais aparvalhadas que pode existir no mundo, a gente tem que avançar. Por isso que é bom entender matéria orgânica. Ali está escrito Mipia Guarani, Caigang, Charrua, Choclen. Nós não sabemos que o rei Afonso de Portugal
quando seus exploradores, nas suas caravelas, começavam a descobrir terrenos através do planeta, o rei Afonso foi pedir ao Papa uma bula papal para poder dominar aquelas comunidades, ter direito sobre elas. E a primeira bula papal é Dum Diversas. Todos aqueles estranhos não cristãos serão submetidos ao poder de Portugal, que terá sobre ele direito à vida e à morte, e poderá doutriná-lo para formar parte do seu poder. Os espanhóis, vendo isso, foram pedir uma segunda bula papal, e ela recebeu o nome de Romanus Pontifex. Depois que eles venceram e destruíram a ocupação dos mouros na Ibéria, Calixto III criou uma chamada Intersectra, que dava direito aos reis católicos dominarem a terra. Depois foi criada ainda uma outra bula papal, que era Exigit Sincera Devotionis Effectus, que era aquela onde as pessoas que tinham sido convertidas pelos reis católicos e não estavam cumprindo a devoção, tinham que ser e podiam ser, por essa bula, destruídos. E aí nasce a Inquisição Espanhola, para a restauração do poder sobre a terra. Fica fácil discutir matéria orgânica nessa forma, porque se vai entender a outra chamada Eternite Regis. Mas por que estou falando isso? Bem, nós estamos no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul existia uma série imensa de camponeses nativos com uma cultura muito antiga, dominando um bioma extremamente complexo, não só o Pampa, como a Mata Atlântica, como a região lacustre. Tudo isso é algo fantástico. Mas onde vamos chegar? Não, é que pelo Tratado de Tordesilhas, disputado entre portugueses e espanhóis, grande parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pertencia aos espanhóis. À esquerda, o Círculo Negro. E uma cidadezinha feita pelos portugueses na margem do Rio da Plata, onde hoje é o Uruguai, chamada Colônia do Sacramento, existia muito contrabando, crime organizado, e causava prejuízo à coroa espanhola, porque não recolhia impostos. E o rei de Espanha convenceu o rei de Portugal a trocar essa terra, que é muito grande, metade de Santa Catarina, todo o Rio Grande do Sul, e além disso o Uruguai, por uma ilhazinha que está à direita, na costa da África, um círculo vermelho, que hoje se chama Bioko, e naquela época era portuguesa e foi descoberta por Fernando Pó, e houve a troca pelo Tratado de El Pardo. A história é muito bonita. E aí nós vamos entender o quanto se perdeu de cultura, o quanto se perdeu de conhecimento sobre matéria orgânica, porque esses jovens caigangues são descendentes de pessoas que no inverno moravam debaixo da terra, em verdadeiras vilas grandes, porque eles fugiam do frio, em função que aqui não existe animais grandes para produzir tanta pele, tanta
tanta cobertura. E ali eles se sentiam bem. E como eles manejavam esta matéria orgânica? E quais são os seus cultivos? Quais são a sua riqueza de conhecimento? Eu, quando vou ao México, fico muito satisfeito, porque eu encontro as coisas mais belas do mundo nas comunidades mais humildes. E são coisas de 7, 8, 9 mil anos. Eu, quando encontrei as chinampas mexicanas, eu passei 4 horas fazendo equações para entender a matéria orgânica naquilo ali. Eu não conhecia as chinampas. E ali eu comecei a entender a biosfera dos russos e uma autonomia, uma liberdade muito mais complexa. Porque nós sabemos o que é o milho, o que é o teocíntle, mas ninguém fala naquele que domesticou o teocíntle para se ter hoje espigas de milho com 90 centímetros, com 20 fileiras de grãos. Então, aquela comida de mamute passou a ser o primeiro cereal da humanidade hoje no mundo. E nós não podemos estudar assim, porque nós temos que ser servis, sem autonomia e de cabeça baixa. E o mais lindo é que a distribuição daquele milho, desde o seu centro, lá no México, chegou a 4.700 anos aos nossos indígenas. Da mesma forma como plantas amazônicas estão no México hoje, levada como troca, como escambo. E por que não sabemos isso? Deveríamos saber. É fantástico. A batatinha passou a ser inglesa. E é um alimento da Europa. A Europa sem batatinha não consegue existir. Então, quando nós vemos crianças, todas as crianças, felizes, bem alimentadas, essa é a função ultrasocial da matéria orgânica, é o fóton que sai do Sol, chega à Terra. Eu, às vezes, vejo coisas e fico bem triste, bem triste. Essa foto eu pedi que alguém tirasse, porque eu parei lá na Paraíba, no meio do sertão, em 2001, 2002, 2003, por aí. E disse, mas por que você quer tirar foto dessa placa? Eu olhei bem sério e não podia ser estúpido. Disse, reflitam. Essas crianças são mazorquitas no México, as da esquerda. A matéria diz, a escola em Gaza foi desmontada para expulsar e a professora continuou dando aula mesmo sem ter o teto ou as paredes. Ana Maria Primavesi e Arthur Primavesi foram expulsos da universidade, não por ideologia política direta, mas por ordem do mesmo Trump, na época. Porque eles queriam mais calcário, mais oxidação de matéria orgânica, mais destruição, e eles foram expulsos no Rio Grande do Sul, da Universidade de Santa Maria. O livro deles foi lançado, o segundo livro deles foi lançado no dia 3 de março de 1964. Esse livro foi queimado pela ditadura
logo em seguida. E eles foram calados. Por que não se pode trazer isso? Era perigoso até respirar e pensar. O problema não é esse. O problema é que existem professores hoje dentro de universidades e institutos que dizem que biocenose do solo é uma barbaridade que eles deveriam ser queimados hoje, em 2020, 2025, no estado mais rico do país. É isso que eles ensinam. Então é interessante ter um pouco de loucura. Por isso que quando Maia fala da milpa, e que a milpa segue o sentido dos ponteiros do relógio, ele também te diz que a natureza segue o ponto em sentido contrário aos ponteiros do relógio e gera matéria orgânica, entropia, de forma de geração, porque ela não se perde, ela se transforma. Energia sempre se transforma. Então, aquilo que gera o trabalho e aquilo que gera o espírito te dá a lucidez suficiente para entender. E essa cartilha é feita para agricultores. Tem muitos erros. Precisa ser corrigida. Precisa ser aprofundada. E está aberta a todos. Foi um privilégio estar com vocês. Esses rapazes são mexicanos. Aí tem pelo menos uns 4 doutores. Todos eles são engenheiros agrônomos, tecnistas, florestais. E nós fomos numa cidadezinha pequenininha chamada Povo Xidza, porque os avós diziam que lá ia haver um curso superior. E eles têm o curso superior. E eu perguntei, mas o México tem uma universidade com 700 mil alunos, chamada UNAM, que é um padrão internacional de qualidade. Ela disse, não, os nossos netos têm que sair daqui e voltar, com todo o conhecimento deles, mas não pode perder o nosso conhecimento. Por isso ali existe um curso de licenciatura em Ciências da Comunidade. A reforma agrária é uma coisa muito interessante. E para se ter uma reforma agrária completa, é necessário muita matéria orgânica. Mas a mais importante é a matéria cinzenta no cérebro de suas crianças. Para isso é necessário ter a espiritualidade. E eu pus uma frase aqui que hoje de manhã fui estudar. Tinampas possuem epipédon antrópico hidromelânico, enquanto a terra preta de índio é um epipédon antrópico hidromelânico úmbrico. Será que está certo isso? Devemos sabê-lo definitivamente para manter a identidade e a autonomia sobre o que o poder ignorou enquanto pôde. Hoje eles inventam um nome e o combate continua o mesmo. Nós temos todo o tempo do mundo, porque nós antecipamos todas as coisas 50, 100 anos antes de acontecer. Obrigado a todos.